Hoje nós vamos falar sobre o Code Kata. Eu vou mostrar um exemplo para vocês em TypeScript. E aí galera, beleza? Se você já praticou artes marciais ou já estudou sobre esse assunto, você sabe que nas artes marciais japonesas, principalmente o karatê e o judô, existe lá o conceito de kata, que é uma série de movimentos coreografados e padronizados para se praticar, ou sozinho ou em grupo. A ideia desses katas é aperfeiçoar os movimentos e praticá-los. O objetivo do kata é internalizar esses movimentos por meio da repetição, de forma que eles possam ser adaptados em diferentes circunstâncias. A ideia é que com a repetição esses movimentos sejam cada vez mais naturais e você possa, de determinada maneira, colocar sua mente um passo atrás para pensar estrategicamente, de forma que esses movimentos fiquem mais naturais. É quase como formar um instinto desses movimentos de artes marciais. Essa ideia do kata, ela pode ser aplicada para a programação. E de fato, o Dave Thomas, que é um dos autores do Pragmatic Programmer, trouxe essa ideia do kata para a programação. A ideia é que sempre você repita esses katas para estar treinando os seus dedos mesmo a programar cada vez melhor e internalizando as técnicas e as diferentes formas de programar e resolver um determinado problema. A ideia é você resolver o mesmo problema mesmo diversas vezes. O kata de programação pode ser uma aplicação que você vai desenvolvendo ela over and over again. O Uncle Bob, por exemplo, tinha um kata que é um jogo de boliche, que ele sempre fazia utilizando, por exemplo, o TDD, para sempre ir refinando e exercitando as técnicas de TDD para resolver esse mesmo problema do jogo de boliche. Existem diversos katas de programação que você pode encontrar aí pela internet. Eu fiquei super interessado nesse negócio de kata e, de fato, a gente faz aí uma coisa parecida com kata na disciplina de lógica de programação. Eu sempre gostei de repetir e fazer muitos exercícios com os alunos, que acredito que a programação é bem parecida com as artes marciais, que é uma coisa que você aprende praticando, mesmo que sejam exercícios repetitivos que não resolvam problemas reais de programação, mas dessa forma você vai treinando o seu cérebro e vai tornando aquela tecnologia de programação que você usa uma coisa cada vez mais natural. Eu acho o kata muito legal, por exemplo, quando você está aprendendo uma tecnologia nova. Ou seja, você pega os katas que você já fazia nas linguagens que você já conhecia e passa a fazer os mesmos katas nessas novas linguagens de programação e tecnologias que você está aprendendo. Um dos katas que existe por aí é a conversão de números inteiros para números romanos. Não é um problema muito simples, mas também não é um problema muito difícil. Quando eu vi esse kata, eu falei, eu vou fazer esse kata em TypeScript, que é a linguagem que eu estou aprendendo neste ano. Então eu fiz o kata aqui da conversão para números romanos e queria mostrar para vocês. Vamos lá. Então esses aqui são alguns exemplos de números romanos. E a primeira coisa que a gente acho que tem que levar em conta é o seguinte. Nos números romanos, digamos, padrão, não existe zero, né, nem números negativos. E também o maior número romano, nesse padrão, por assim dizer, ele vai até 3.999. Não teria nessa versão, digamos, original dos números romanos, o número 4.000. Tá? Então ele vai de 1 até 3.999. Então, na verdade, né, o que eu fiz aqui para fazer esse kata, né? Primeira coisa, eu não olhei em código de ninguém, né? Eu queria fazer mesmo na raça, tá? Então eu fui olhando o comportamento dos números romanos, tá? E percebi que existe um padrão, né? Para cada casa decimal, existe um padrão que se repete, tá? Então se a gente pensar nas unidades, por exemplo, né? A gente vai ver I para 1, né? II para 2, III para 3 e depois IV para 4, V para 5, VI para 6, assim por diante, e x para o 9, certo? Que é 1 antes do 10, tá? Esse padrão, ó, de símbolo, 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 depois símbolo antes do símbolo do meio daquela casa decimal, por exemplo, da unidade seria o 5, né? Esse padrão, ele se repete, certo? Então, se a gente olhar na dezena, é x para 10, xx para 20, xxx para 30, xl para 40, L para 50 e assim por diante. Tá? Isso se repete também na centena e no milhar.
Então, esse padrão, né, eu codifiquei com isso daqui, ó. A casa atual seria, por exemplo, unidade, dezena, centena ou milhar. Tá? Esse aqui, o S, seria o símbolo da casa atual. Depois você tem um símbolo para meia casa, né? No caso da unidade é o V para o 5, né? No caso da dezena é o L para o 50. E depois você tem o símbolo da próxima casa. Tá? Esse aqui vai servir para o nosso 9. Certo? Então fica assim, símbolo para 1, símbolo para 2, né? Ou 20, ou 200. Símbolo, símbolo, símbolo para 3, 30, 300, 3000. Símbolo, meio símbolo para 4, certo? Ou 40 ou 400 e assim por diante. Então eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, tá? Eu não segui um TDD puro. Eu implementei esse padrão aqui primeiro. Então a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi fazer uma espécie de pseudocódigo aqui da minha função, que vai pegar qual é a casa decimal, que eu chamei de place, né, que em inglês é decimal place, e qual é o dígito que eu estou tratando neste momento. E vai retornar o símbolo do número romano correspondente. Os símbolos decimais, que é aquele símbolo que eu falei lá em cima, são I para unidade, X para dezena, C para centena e M para milhar. E depois a gente tem os half symbols, que são os símbolos no meio daquela casa decimal, que é o 5, o 50 e o 500. Aí o pseudocódigo fica assim. Entre 1 e 3, a lógica é mais ou menos a mesma, certo? A gente pega e concatena o símbolo N vezes, conforme esse número, certo? Se for 1, vai ser uma vez, se for 2, vai ser 2 vezes, se for 3, vai ser 3 vezes. Quando o número é 4, é sempre esse padrão, né? Que vai vir o símbolo daquela casa, por exemplo, se for unidade, vai ser o I, e o símbolo da metade da casa, que no caso da unidade vai ser o 5, então vai ser IV para unidade. Para dezena vai ser o 40, que vai ser XL, certo? E assim por diante. Então o 4 tem esse padrão, né? O dígito 4 tem esse padrão. Depois de 4 a 8, a gente tem também um padrão, certo? Que é o quê? Eu pegar primeiro o símbolo do meio, né? Por exemplo, se for 5 vai ser o V, e aí a gente soma, se for 6, coloca um símbolo da casa decimal, se for 7, coloca 2 símbolos da casa decimal, assim por diante. E o 9 também tem um padrão, que é o quê? O símbolo da casa decimal, bem antes do símbolo da próxima casa decimal, certo? Então, se for 9, por exemplo, vai ser IX. Se for 90, vai ser XC. Se for 900, vai ser CM. Beleza, então feito esse pseudocódigo, eu fui realmente lá para o VS Code para implementar esse kata em TypeScript. Então, vou mostrar para vocês aqui o código. Bom, então a primeira coisa que eu implementei aqui foi os casos limite, certo? Que é o número menor ou igual a 0, certo? Que não tem correspondente romano. Né? Eu fiz um teste para ele usando o jest e um número maior do que 3.999. Eu fiz um teste para o 4.000. Tá? E implementei isso aqui, ó. Então, se o número é menor ou igual a 0 ou maior que 3.999, eu lanço uma exceção aqui de range error, tá? Que está fora do range para numerais romanos. Beleza, aí o que eu fiz aqui, pessoal? Eu pego o número, certo? E vou pegando um dígito de cada vez daquele número, certo? Se for 4.394, eu vou pegar primeiro o 4, depois o 9 e assim por diante, tá? Então eu pego o dígito, primeiro começo na casa do milhar, certo? Então começo do milhar e vou até a unidade. Pego o dígito, se for 3.000, por exemplo, eu vou pegar o 3, certo? E passo para o meu get Roman numeral, que é a função que realmente pega o símbolo correspondente em numerais romanos, tá? Essa função recebe a casa decimal e o dígito. Então aqui está implementado aquele pseudocódigo que eu mostrei para vocês, certo? Tem os símbolos de cada casa decimal, os half symbols, tá? Aqui eu defino qual que é o símbolo, o half symbol e o next symbol, para a casa decimal que foi passada aqui como parâmetro e para o dígito que foi passado como parâmetro, tá? Em vez de fazer um monte de if else, eu preferi usar o switch, tá? Então para 1, 2 e 3 é aquela mesma lógica, certo? Eu só vou somando o símbolo n vezes. Para o 4 é símbolo half symbol. Para o 5, 6, 7 e 8 também é uma lógica padronizada, né? Que é pegar um half symbol e somar n a mais que 5, que está aqui nesse for. E para o 9 é símbolo e next symbol. Eu fiz isso aqui realmente na raça, pessoal. Não sei se existe uma forma mais otimizada de fazer isso, mas eu fui fazendo isso aqui e fiquei feliz porque eu realmente derivei essa lógica aqui sem olhar para nenhum código. Aqui vocês podem ver que na verdade eu fui criando os testes, né? Então, teste para o 1, depois para o 5 e assim por diante, né? Até o 3.444 aqui.
Então, se vocês forem lá no meu GitHub, esse código está aqui, vocês podem dar uma olhada. Eu comitei ele usando o Git, tá? E eu fui, na verdade, comitando a cada teste realizado, né? O source é bem simples, tem o teste, aqui os testes todos que eu fiz, e a classe de produção com a função que transforma um número inteiro em número romano. Então era isso, galera. Espero que tenham curtido aí esse kata de numerais romanos em TypeScript. E façam isso, façam katas aí para você não deixar os seus dedos enferrujarem. Eu vou colocar alguns links na descrição do vídeo com algumas ideias de katas que você pode fazer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.